Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao De Olho na Questão. Nesse bloco aqui, nessa pílula, a gente vai trabalhar com o ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário da LOA e o ciclo orçamentário ampliado, que é o ciclo orçamentário de Sanches. Os dois já foram cobrados em prova. Qual o mais cobrado, professor? O primeiro, que é o ciclo orçamentário de 4 etapas, mas já foi cobrado em provas o ciclo orçamentário de 8 etapas. Vamos lá, vamos à explicação. Então, eu usei como exemplo aqui a LOA 2020. Se a gente pegar a LOA 2020, você está vendo que a primeira etapa e segunda etapa da LOA 2020 ocorrem em 2019. A terceira etapa ocorre em 2020 e a quarta etapa em 2021. Então, só para deixar claro, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa. Sendo que a quarta etapa, que é o controle e avaliação, se a gente for mais... se a gente entrar no mérito dos órgãos de controle, os órgãos de controle já começam a avaliar, controlar, já na terceira etapa. Certo? Então, só para deixar claro, o controle interno e o controle externo, eles começam a atuar sobre a LOA a partir do dia 1º de janeiro do ano da execução da LOA. Ah, mas aí tem controles entre os poderes, mas não é o controle interno e externo. É o sistema de freios, certo? E contrapesos. Check and balances. Aí esse sistema de freios e contrapesos, certo? Você vai encontrar na primeira etapa da LOA e na segunda etapa da LOA. Mas a quarta etapa, enquanto sistema de controle externo, que o titular é o Congresso, com auxílio do Tribunal de Contas, da União, no caso federal, e o controle interno, é o sistema de controle interno de cada poder, esses sistemas aí, eles começam a atuar forte a partir do dia 1º de janeiro, que é o dia da execução da LOA, perfeito? Então, para deixar claro, você tem a primeira e segunda etapa em 2019, você tem a terceira etapa em 2020 e você tem a quarta etapa pegando 2020 e pegando 2019. Como é que se chama a primeira etapa, pessoal? É a elaboração da LOA. Qual é a data mais importante da elaboração da LOA? É a data de entrega, é a data de envio. Quem é o único que pode enviar a LOA para o Congresso? O presidente. E ele deve enviar isso até o dia 31 de agosto. É o que está aqui, ó. 31 de agosto, primeira etapa. Depois o Congresso recebe e deve aprovar a LOA. Até quando ele deve aprovar a LOA? Até o dia 22 de dezembro. É a data limite para o Congresso aprovar a LOA. E aí você depois tem a execução. A execução começa do dia 1º e dentro da execução a gente tem o decreto de programação orçamentária e financeira. Mas a LOA já está publicada em execução. E aí, na quarta etapa, você tem uma data importante aqui, que é a abertura da sessão legislativa. E 60 dias após a abertura da sessão legislativa, aproximadamente aqui 2 de abril, só para ter uma data fixa, é a data que o chefe do executivo deve enviar prestação de contas para o Congresso Nacional. Ou seja, após o término da execução da LOA, as contas do presidente serão julgadas. Perfeito? Só que aí você tem um negócio chamado quarta etapa. Você vai ver que a quarta etapa ela tem uma coisa em comum com... Desculpa. Você vai ver que o ciclo orçamentário ampliado, não é quarta etapa não. Você vai ver que o ciclo orçamentário ampliado ele tem uma coisa em comum com o ciclo padrão. Você está vendo aqui as etapas 5 a 8. As etapas 5 a 8, elas são exatamente a primeira, segunda, terceira e quarta etapa do ciclo padrão. Repetindo. A quinta etapa, a sexta etapa, a sétima etapa e a oitava etapa do ciclo ampliado equivalem à primeira, segunda, terceira e quarta etapa do ciclo padrão. Então, qual é o grande X da questão aí? É você saber qual é a primeira, segunda, terceira e quarta etapa do ciclo ampliado. E aí eu já vou te dar outra dica. A primeira e segunda etapa tem a ver com o PPA. E a terceira e quarta etapa tem a ver com o LDO. Então, a primeira e segunda etapa, você tem aqui quem? Formulação e planejamento do PPA e apreciação e adequação do plano pelo Legislativo. A terceira e quarta etapa agora é LDO, proposição de metas e prioridades pelo Executivo e apreciação e adequação da LDO pelo Legislativo. Então, o ciclo orçamentário ampliado, na verdade, ele coloca 4 etapas antes do ciclo padrão, sendo que a primeira e segunda etapa é preparação e envio do PPA e apreciação e adequação do PPA pelo Legislativo, primeira e segunda etapa. Terceira etapa, definição de metas e prioridades pelo Executivo, adequação e aprovação da LDO pelo Legislativo. Daí para frente, segue tudo normal.
elaboração da proposta de orçamento, apreciação, adequação e autorização legislativa. 7, execução dos orçamentos. E 8º, avaliação da execução e julgamento das contas. Perfeito, pessoal? Então, essas são as 8 etapas do ciclo ampliado. Então, a gente tem 4 etapas do ciclo padrão e temos 8 etapas no ciclo ampliado. Lembrando que, repetindo mais uma vez, a etapa 5, 6, 7, 8 do ciclo ampliado coincide com a primeira, segunda, e terceira e quarta etapa do ciclo padrão. Beleza? Encerramos por aqui. Até a próxima. De olho na questão.